E aí, seus capitalistas? Eu vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. E se o estopim para o estouro dessa bolha financeira que foi criada for justamente um problema no mercado de crédito? Vou mais a fundo. Um problema nos títulos da dívida americana. Com certeza, se o problema for esse, e é o que a gente vai aprofundar nesse vídeo, se o problema for esse, a coisa vai ser muito pior do que a gente imagina. E estar com o patrimônio blindado nunca foi tão importante. O problema, pessoal, não está aqui no Brasil. O seu foco agora não deve ser apenas aqui no Brasil. O seu foco deve estar na macroeconomia. Por isso que a gente fala tanto sobre ela aqui no canal. Alavancagem, fragilidades toda semana aparecendo. É melhor você ficar atento aos sinais. Vamos então aprofundar essa questão, seus capitalistas. Vou compartilhando a tela e aí já fica a recomendação de um vídeo para você assistir depois, aonde nesse vídeo aqui eu falei, né, sobre um banco, um grande banco, confirmando que os fundos de pensões lá do Reino Unido quase quebraram. Isso eu acredito que foi uma amostra do que pode acontecer, só que numa escala maior, ali falando de Estados Unidos. Só que fragilidades nessa questão de dívida pública, de títulos, já apareceram e a gente aprofundou nesse vídeo aqui, aonde, por conta de uma distorção das taxas lá do Reino Unido, de um aumento súbito das taxas, os fundos de pensão quase quebraram, pessoal, há poucas semanas atrás. Precisou o Banco Central injetar liquidez e intervir. E é aparentemente isso que o Fed, como a gente vai ver na última matéria da Bloomberg desse vídeo, por isso que eu te convido a assistir até o final, aparentemente isso que o Fed está querendo começar a fazer. Então, se eles estão querendo apagar ali o fogo, quer dizer que já tem fumaça. Sinais de fumaça. Se os caras já estão buscando ferramentas para apagar o fogo, quer dizer que já tem alguém que está com problemas aí? É isso? Bom, vamos aprofundar essa questão, seus capitalistas. Então, fica a recomendação do vídeo para você entender essas questões aí de taxa de juros, de liquidez, de alavancagem, né? Como isso acaba afetando os fundos, os investidores, enfim, os mercados de maneira geral, tá? Aqui falando de Reino Unido e Europa, e agora vamos falar então de Fed e Estados Unidos, porque ali, pessoal, a bucha é muito maior. E nós vamos falar aqui sobre o Tesouro Americano, o que faz a bucha ser ainda maior, pessoal. Aí as consequências podem ser inimagináveis, né? Então, vamos aprofundar essa questão aqui. Essa matéria aqui, pessoal, eu peguei de uma casa de research americana, Real Advice Investment, e a gente traduziu aqui, então, para vocês. Talvez o vídeo fique um pouco longo, recomendo que você pegue um energético aí, fique confortável, e a gente vai fazer essa leitura aí para vocês. Vamos lá. A próxima crise do Fed já está confirmada. Ao contrário de 2008, seus capitalistas, onde as hipotecas subprime congelaram as negociações de contraparte nos mercados de crédito, quando o Lehman Brothers faliu em 2022, pode ser apenas o mercado de 27 trilhões do Tesouro. Então não vai ser o probleminha ali das hipotecas, não vai ser o problema ali de um banco, né, como o Lehman Brothers falindo e gerando ali um medo, né, uma congestão no mercado, não. O problema pode estar ali, o medo pode estar ali justamente no mercado de 27 trilhões, que é o Tesouro Americano. Tá? Então, as dimensões serão maiores. Essa que é a grande jogada. Quando os historiadores revisarem 2022, muitos se lembrarão dele como um ano em que nada funcionou. Isso é muito diferente do que as pessoas pensavam que seria o caso. Ao longo do ano, o aumento das taxas de juro, a invasão russa na Ucrânia, o aumento dos custos de energia, a inflação atingindo os níveis mais altos em 40 anos, e a extração de liquidez de ações e títulos sacudiram violentamente os mercados. Desde 1980, os títulos têm sido o hedge, a proteção de fato contra o risco. No entanto, em 2022, os títulos sofreram o pior rebaixamento em mais de 100 anos, com uma carteira de ações e títulos 60-40 retornando terríveis 34% negativo. Essa questão dos 60-40, seus capitalistas, é o seguinte: qual que é a ideia do 60-40? Você fica 40% exposto em ações e 60% em títulos. Então seria uma carteira mediana, né? Seria uma carteira ali moderada, nem tão arrojada, nem tão conservadora. E o que chama atenção é que geralmente essa carteira ela dá lucro. Hoje,
como nunca antes visto, essa carteira está dando prejuízo. Por quê? Porque os títulos estão sofrendo um rombo. E aí, durante esse vídeo, você vai entender por que esses títulos eles estão dando prejuízo, sendo que esses títulos da dívida americana, esses títulos eram o hedge, era a segurança, era o refúgio da galera. E parece que agora essa questão está mudando. Parece que agora esses títulos da dívida americana não estão mais funcionando tanto como no hedge. Tanto é que a gente viu aqui. As carteiras, né, 60-40, que utilizam esses títulos ali, essa renda fixa como hedge, elas estão tendo terríveis aí 34,4% de prejuízo, pessoal. Muito bem. O rebaixamento em títulos é o mais importante. O mercado de crédito é a força vital da economia. Hoje, mais do que nunca, o funcionamento da economia exige níveis cada vez maiores de endividamento. De corporações emitindo dívidas para recompra de ações, a operações para consumidores alavancando-se para sustentar o seu padrão de vida. Então, é tanto as pessoas físicas se endividando cada vez mais, tanto também as empresas se endividando cada vez mais, tanto para recomprar as ações e inflar a bolha do mercado acionário, tanto também para manter as operações, né? Tem muitas empresas zumbis que não dão lucro, que precisam pegar dinheiro ali com crédito barato para pagar as dívidas, né? Então essa é a loucura do mundo que a gente está vivendo. Uma bolha está sendo criada com toda essa liquidez e geralmente uma hora as bolhas estouram, seus capitalistas. O governo exige a emissão contínua de dívida para financiar programa de gastos, pois exige que a totalidade da receita tributária pague a assistência social e os juros da dívida. Conforme essa dívida aumenta, os juros da dívida também aumentam. A assistência social é outro rombo. Então não é só a pessoa física e as empresas se endividando. Nós temos também os governos cada vez mais endividados. E quando o juros subir, seus capitalistas? E quando o juros subir, com essa dívida elevadíssima, como é que fica? O custo da dívida aumenta. E a dívida aumenta cada vez mais. Para onde que vai isso? Para onde que vai isso? Essa que é a grande pergunta. E aqui na sua tela, você tem essa linha preta aqui com a alavancagem do sistema explodindo, gente. Explodindo. Essa dívida começa a explodir principalmente depois do fim do acordo de Bretton Woods. Então muitas pessoas falam equivocadamente que o dólar tem lastro, que o real tem lastro. Isso é uma mentira deslavada. Se você estudasse um pouquinho, se você entrasse lá pro Clube dos Capitalistas 2.0, que é o meu treinamento, você saberia que hoje o dinheiro fiduciário, o dinheiro estatal, o papelzinho colorido não tem mais lastro. Imprime-se à vontade. Isso vai ter consequências, né? A gente sabe disso. Olha a Venezuela, você não pode imprimir dinheiro à vontade. Então essa que é a grande jogada. Então essa alavancagem, ela aumentou exponencialmente, principalmente lá depois da década de 70, com o fim do acordo de Bretton Woods, né? Onde o dólar não tem mais a conversibilidade no ouro. O dólar perde o lastro em ouro. Hoje o dólar é lastreado na confiança de político, assim como o real. Então o crescimento, né, pessoal, você vê o crescimento real bem baixo, mas a alavancagem elevada, o endividamento alavancado. Para uma melhor perspectiva, atualmente são necessários mais de 70 trilhões de dólares em dívidas para sustentar a economia. Antes de 1982, a economia crescia mais rápido que a dívida. Olha só, a emissão de dívida não é um problema desde que as taxas de juros permaneçam baixas o suficiente para sustentar o consumo e haja um comprador para a dívida. Isso aqui, se os capitalistas anota, tá? Anota isso aqui, porque isso aqui vai ser importante para você entender o desfecho desse quebra-cabeça que nós estamos montando agora. A emissão de dívida não é um problema desde que haja taxa de juros baixas e compradores para a dívida. Beleza? A falta de um comprador. O problema surge quando as taxas de juros sobem. Taxas mais altas reduzem o número de tomadores de empréstimos dispostos. E os compradores da dívida recusam a queda dos preços. Lembra, pessoal, que a gente explicou, inclusive nesse vídeo aqui, que são inversamente proporcionais? Quando a taxa sobe, o preço cai? Essa que é a grande jogada. Então, quando os compradores de dívida evaporam, a capacidade de emitir dívida para financiar gastos se torna cada vez mais problemática.
Esse foi um ponto feito recentemente pela secretária do Tesouro, Janet Yellen. A secretária do Tesouro americano falou o seguinte: estamos preocupados com uma perda de liquidez adequada no mercado, dos títulos, claro. O problema é que a dívida pendente do Tesouro se expandiu em 7 trilhões de dólares desde 2019. 7 trilhões de dólares desde 2019, essa dívida aumenta. E aumenta cada vez mais. No entanto, ao mesmo tempo, as principais instituições financeiras que atuam como comerciantes primárias não estão dispostas a servir como compradores líquidos. Uma das principais razões para isso é que, na última década, os bancos e corretoras tinham um comprador disposto a quem podia descarregar os títulos do Tesouro, que era o Federal Reserve. O Federal Reserve comprando os títulos. Hoje, isso não tem mais, né? Você não tem mais isso. Então, hoje, o Federal Reserve não está mais agindo como um comprador. Consequentemente, os revendedores primários não estão dispostos a comprar, porque nenhuma outra parte quer os títulos. Em função disso, a liquidez do mercado de tesouraria continua a evaporar. A liquidez estamos tendo problemas de liquidez, só que agora não é no mercado de crédito privado, é nos títulos americanos, gente. Esse mercado gigantesco, né? Que era um hedge até então. A palavra crise não é hipérbole. A liquidez está evaporando rapidamente. Fala aqui Robert Burgers, que resumiu então essa questão. Então a liquidez está evaporando rapidamente. Está acontecendo, seus capitalistas. A volatilidade está aumentando. Antes impensável, até a demanda nos leilões de dívida do governo está se tornando uma preocupação. As condições estão preocupantes. Estão tão preocupantes que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, deu o passo incomum na quarta-feira de expressar preocupação com um possível colapso nas negociações, gente. Os caras já estão mandando a real. Dizendo, após um discurso em Washington, que seu departamento está preocupado com uma perda de liquidez adequada no mercado, gente, de 23,7 trilhões de dólares para os títulos aí do governo. Então não se engane. Se o mercado do tesouro parar, a economia global e o sistema financeiro terão problemas muito maiores do que a inflação elevada. Olha o tamanho da fragilidade, seus capitalistas. A gente não pode deixar isso aqui passar em branco, tá? Então deixa seu like aqui, gente. Deixa seu like. Vamos ajudar a gente a compartilhar esse conteúdo, a alcançar mais pessoas. Mais investidores precisam entender essas fragilidades, tá bom? Então deixa seu likeão, compartilhem nos grupos do WhatsApp e vamos continuar esse negócio. Essa não é a primeira vez que isso acontece, tá? Então cada vez que o Federal Reserve elevou as taxas anteriormente, tentou impedir então essa flexibilização quantitativa, ocorreu um evento que foi uma crise. Isso exigia uma resposta imediata do Fed para fornecer uma política acomodatícia, para acalmar o mercado, para apaziguar os mercados. Tudo isso está chegando quando a Bloomberg News relata que os maiores e mais poderosos compradores de títulos do Tesouro, de pensões japonesas e seguradoras de vida e governos estrangeiros e bancos comerciais dos Estados Unidos estão se recuando ao mesmo tempo. Então precisamos encontrar um novo comprador marginal de títulos do Tesouro, pois os bancos centrais e os bancos em geral estão saindo do estágio aí para a compra, né? Não é um problema até que algo quebre. Conforme discutido anteriormente, embora existam sinais de alerta reais de fragilidade nos mercados financeiros, eles não são suficientes para forçar o Fed a mudar a política monetária. O Fed observou isso em sua recente alta da reunião. Então, vários participantes observaram que, particularmente no atual ambiente econômico e financeiro global, altamente incerto, seria importante calibrar o ritmo de mais aperto nas políticas com o objetivo de mitigar o risco de efeitos adversos significativos nas perspectivas econômicas, né? Embora o Fed esteja ciente do risco, a história sugere que os níveis de crise necessários para uma mudança na política monetária permanecem distantes. Então qual que é a jogada aqui, seus capitalistas? O Fed é atrasado.
O Fed é atrasado. Por que eu falei do ciclo Hope alguns vídeos atrás? Porque aí você entende o que o Fed vai observar. Ele vai observar o emprego. Só que quando estoura o emprego, já tá fragilizado, a crise já tá plantada, entendeu? Eu acho que esse que é o grande problema que você tem que observar aí, né? Será que o Fed ele vai agir no tempo correto? Ou ele vai agir atrasado novamente, né? Como nas outras crises, nos outros fins de ciclo. Infelizmente, a história está repleta de erros de política monetária, onde o Federal Reserve apertou demais. À medida que os mercados se rebelam contra o aperto quantitativo, o Fed acabará concordando com o dilúvio de vendas. A destruição do efeito riqueza ameaça o funcionamento dos mercados de ações e de crédito. Já vemos as primeiras rachaduras nos mercados de moeda e títulos do Tesouro. No entanto, a volatilidade está subindo para os níveis onde os eventos anteriores ocorrem, pessoal. Então, a volatilidade aqui está subindo. E geralmente nesses patamares, para que essa tendência está se encaminhando, né, é justamente onde ocorrem as viradas de chave, as grandes quedas, né, os problemas nos títulos e tudo mais, os pânicos nos mercados. Então, conforme observado aqui, a principal ameaça do Fed continua sendo uma crise econômica ou de crédito. A história é clara de que as ações atuais do Fed estão mais uma vez atrasadas. Cada aumento de taxa de juros aproxima o Fed no indesejado horizonte de eventos. O que deve ser mais preocupante para o Fed e o Departamento do Tesouro é a deteriorização da demanda dos leilões de dívida dos Estados Unidos. Uma medida-chave chamada de índice Bid-Cover na oferta do governo na quarta-feira de 32 bilhões em notas de referência de 10 anos foi mais de um desvio padrão abaixo da média. Então já aconteceu, tá? A pessoa já começou a acontecer. Então essa fragilidade aí. Quando o efeito defasado da política monetária colidir com a fraqueza econômica acelerada, o Fed perceberá o seu erro. Uma crise no mercado do tesouro é provavelmente muito maior do que o Fed imagina. Por isso, segundo uma matéria da Bloomberg, que a gente já vai falar qual é, já existem planos potenciais para o governo intervir e recomprar títulos. E parece, né, seus capitalistas, que dessa vez não será diferente. Muitos investidores estão animados, mas aqui no canal a gente vem alertando vocês que parece que a gente só está na fase do ciclo psicológico, que eu aprofundo, né, esse tema lá no meu treinamento, Clube dos Capitalistas 2.0, que inclusive aqui na descrição você pode ter acesso a esse treinamento para você aprofundar os seus conhecimentos, para você entender o que está acontecendo e como se proteger, como blindar o seu patrimônio. É lá no clube que eu vou aprofundar os indicadores, que eu vou aprofundar as bases econômicas e que a gente vai aprofundar essas questões aí, né? Então, aparentemente dessa vez não vai ser diferente, beleza? Então é bacana você buscar o conhecimento, porque provavelmente uma grande oportunidade está se abrindo para quem está se preparando. Para você que quer entrar para o clube, o link está aqui na descrição, tem 50% de desconto usando o cupom CRASH. Mais informações sobre o clube aqui na descrição deste vídeo. E aí, pessoal, quem se prepara vai se dar bem, na minha opinião, né? Mas aqui o Banco Central, né, ele já está buscando ferramentas para resolver esse problema. Já estão falando em lançar títulos curtos e recomprar títulos longos, então os caras já estão pensando em criar ferramentas para injetar liquidez novamente, né? Só que o grande problema é a inflação. Então realmente, pessoal, é uma fragilidade absurda, né? Eu vejo muitas pessoas ainda otimistas, ignorando essas fragilidades macroeconômicas, até porque poucas pessoas aqui no Brasil, poucos investidores aqui no Brasil têm um conhecimento sobre macroeconomia, que é o que eu aprofundo no meu treinamento Clube dos Capitalistas 2.0. É justamente esse conhecimento de macroeconomia que vai te fazer entender os riscos que poucos investidores estão enxergando. Por isso que eu vejo muitas pessoas otimistas, mas olhando esses fatores macroeconômicos, é difícil ficar otimista. Eu só fico otimista porque a gente está se preparando para uma queda. Então eu não estou pessimista porque eu estou otimista com a queda, né? A gente vai ganhar com as quedas e eu tenho certeza que nós vamos aqui do canal, a galera aqui do canal, a galera do membros do canal, a galera do clube, eu tenho certeza que essas pessoas vão mudar de patamar com o movimento que está para acontecer. Só que infelizmente muitas pessoas vão ser pegas de surpresa. Vocês não. Vocês estão tendo acesso a essas informações, né? E aqui, pessoal, a matéria da Bloomberg, que saiu no Yahoo Finance, fala justamente sobre esse impulso, né, para uma criação de um programa de recompra de títulos do Tesouro, né?
Então tá aí a fragilidade, pessoal. Tá aí a fragilidade da liquidez, tá aí o risco para esse mercado, que é considerado um mercado de hedge. Países têm dívida pública americana, né? Então não seria muito legal ver esse mercado tendo problemas. Esse que é um mercado considerado sólido, assim como o mercado imobiliário em 2008 era considerado sólido, né? Então tem que observar essas fragilidades para pelo menos se prevenir. Se não acontecer nada, legal. Se acontecer, pelo menos você tinha uma saída de emergência aí, né? A gente pode ver uma busca por liquidez, ações caindo, criptos caindo, até mesmo os títulos, né, tendo ali uma volatilidade, porque lembre-se, os títulos pré-fixados, a renda fixa, né, falando de títulos pré-fixados, mesmo sendo uma renda fixa, eles não são fixos, tá? No final do título, você tem lá um prêmio fixo, né, por isso que é uma renda fixa. Só que durante, né, até o vencimento, durante o momento que você carrega esse título, você tem a marcação a mercado. Então, a renda fixa não é bem fixa, por isso que é interessante você aprofundar seus conhecimentos para saber aonde você está metendo seu pezinho, beleza, seus capitalistas? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizando por aqui. Espero que esse vídeo tenha engrandecido aí os seus conhecimentos, que tenha acrescentado algo na sua vida. Esse é o objetivo aqui do canal, fazer com que você entenda, né, a macroeconomia, para que você consiga tomar melhores decisões aí nos seus investimentos e consiga proteger o seu capital e multiplicar o seu capital. É isso que nós aqui do canal estamos fazendo. A gente vai passar por esses momentos, vão ser momentos desafiadores, mas quem busca o conhecimento vai se dar bem. A gente se vê na próxima, seus capitalistas, mais links aqui na descrição, bem como a nossa área de membros, onde eu mostro o que eu estou fazendo em tempo real, e também o meu treinamento, Clube dos Capitalistas 2.0, que está com 50% de desconto, pessoal, 50% de desconto usando o cupom CRASH. Link está aqui na descrição com mais informações para você que quer aprofundar seus conhecimentos. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.